Olá pessoal, eu me chamo Michael Myers e sejam bem-vindos ao Além do Halloween. Bom, gente, realmente essa máscara é muito maneira. Eu não consegui resistir. Bom, gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre 5 filmes, tá? São 5... É um top 5 de filmes que eu gostaria de conversar com vocês. Alguns dos quais influenciaram fortemente e me ajudaram a desenvolver essa minha paixão pela sétima arte, tá ok? Mas antes de conversar, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, ativem aquele sininho de preferência, comentem sobre o programinha e dá aquele like para mim, tá? Por favor. Bom, gente, é o seguinte. Acho que no quinto lugar, eu gostaria de falar sobre Tubarão. Tubarão talvez tenha sido o primeiro filme que eu assisti. Quer dizer, eu já tinha tido um contato com o cinema antes, com outros filmes. Mas assim, que merecesse relevância, eu acho que o Tubarão é o primeiro filme que eu assisti. O filme estreou em 1975 no Brasil. Era uma produção e direção do Steven Spielberg. Um filme ainda muito modesto, se comparado aos filmes que ele faria depois, todas produções milionárias, cheias de efeitos especiais, blockbusters, e que moldaram e marcaram muito a trajetória da carreira dele. O Tubarão é um filmezinho um pouco mais barato, apesar de ter um elenco excelente. A gente tinha ali o Roy Schneider, o Richard Dreyfuss, o Robert Shaw. Mas é um filme mais... A gente assistindo o filme, a gente verifica que ele foi bem baratinho, os padrões do Spielberg. E o filme rapidamente causou uma espécie de histeria ou fobia coletiva mundial, porque as pessoas começaram a ficar com medo de entrar no mar, né, de entrar na água. E a história era sobre uma cidade fictícia nos Estados Unidos, em que a principal atração turística era a praia, uma cidade no litoral, praieira. E de repente um tubarão gigante, um tubarão branco, começou então a atacar as pessoas. E sinceramente eu não assisti o filme em 1975, eu não tinha idade para assistir o filme. Mas naquela época os filmes de vez em quando eles reprisavam, eles voltavam ao cinema. E em 1977 ele foi reprisado e novamente tomou ali as telas do cinema aqui no Rio de Janeiro. E eu resolvi assistir, falei, dessa vez eu não vou perder. Acontece, porém, que eu também não tinha ainda idade, eu não tinha 14 anos e a classificação etária era 14 anos. Então eu tinha a minha carteira de identidade. Nessa carteira de identidade eu falsifiquei a carteira de identidade para assistir o filme. E, gente, foi tão interessante porque eu fui ali, mudei a data, né, de nascimento. Eu peguei o carimbo, aquele carimbo que vinha em cima da foto, também alterei aquele carimbo, aquele negócio todo. Coloquei uma outra foto e fui pro cinema. E lá no cinema o cara olhou para a foto, olhou para mim, olhou para a carteira e deixou eu passar. Gente, eu fiquei tão contente naquela ocasião, porque eu era aquele cara certinho que nunca tinha feito nada errado. E pela primeira vez na vida eu tinha feito alguma coisa errada, né? Eu fiz uma fraude. Mas aquilo, eu não me senti mal com aquele negócio, eu me senti tão bem com aquilo ali. Sei lá, por incrível que pareça, aquele primeiro momento, sei lá, uma ruptura, de uma lesão ali na parede da ordem, aquilo me entusiasmou. Não que isso tenha me influenciado, eu não me tornei um 7-1 ou um estelionatário por causa disso. Mas aquela coisa de super vilão, sabe, surgindo ali,
eu curti um bocado. E aí eu entrei e assisti o filme e realmente eu curti demais o filme, foi muito bacana. Então o Tubarão eu coloco aí na quinta posição. Bom, na quarta posição eu coloco esse monstrengo aqui, né, o Halloween. Tá, o Halloween, A Noite do Terror, ele estreou em 1978 no Brasil, uma produção e direção do John Carpenter. E confesso para vocês que eu não assisti em 1978 o filme. Mas em 81 veio a continuação. Depois que eu assisti a continuação, eu dei uma olhada no primeiro. E para mim é um filme só, tá? O 1 e o 2, eles são uma sequência direta, porque o 2 ele inicia exatamente onde o 1 parou. E realmente a ação e o suspense do filme no 2, ela é muito maior. É uma espécie de Kill Bill volume 1, volume 2. Para mim, gente, Kill Bill é um filme só. Essa coisa de volume 1, volume 2. E o Halloween 1 e o 2 para mim é a mesma coisa. Ele vai segue a mesma linha. É só um filme. E conta a história, o filme conta a história de um menino que na noite de Halloween ele vai na cozinha, pega uma faca enorme e mata a própria irmã. Ele então é internado numa clínica psiquiátrica, num sanatório, um manicômio, e ali ele fica durante 15 anos quase em estado catatônico. Depois de 15 anos, justamente na noite de Halloween, ele foge e volta para a cidade. E invadindo uma loja, ele rouba uma máscara de Halloween e promove um verdadeiro massacre na cidade. A crítica detestou o filme, achou violência gratuita. Mas o fato é que o John Carpenter acabou provando que com alguns punhados de dólares você pode fazer um clássico. Um clássico que hoje é um dos filmes mais icônicos dessa safra de cinema de terror. E a grana era tão curta que a Jamie Lee Curtis, que era a protagonista do filme, ela ia para o estúdio de ônibus, acreditem vocês. E o John Carpenter, sem muito dinheiro para maquiador, aquela coisa toda, ele foi numa loja e estava muito na moda a máscara do William Shatner, do Capitão Kirk, o comandante da Enterprise lá do Jornada nas Estrelas. Que era essa máscara aqui. Era a máscara do William Shatner, do Capitão Kirk. Ele comprou a máscara, fez algumas modificações, pintou ela de branco e botou lá no monstrengo dele, o psicopata chamado Michael Myers. Hoje, sempre que você vê essa máscara, você sabe que a gente está falando do Halloween. E ele provou também que o Michael Myers era foi um grande feito. Ele é o principal, talvez o primeiro que a gente pode chamar de ultra psico serial killer. Depois veio o Jason do Sexta-feira 13, o Fred Krueger da Hora do Pesadelo, o Ghostface lá do Pânico, mas ele foi que gerou esses caras, esses assassinos indestrutíveis que a gente nunca consegue matar. Então, para mim foi uma fase muito marcante, eu gostei demais do filme. Até hoje eu tenho ele na minha galeria. O terceiro filme, gente, é esse aqui, o Grease. Ele é adaptado de um musical da Broadway, também chamado Grease. Conta a história de um casal ali vivendo na década de 50, que eles chamam de anos dourados. E em férias na praia, o Danny, ele conhece, na Austrália, ele conhece a Sandy, se apaixonam, vive um tórrido amor. Mas acabou as férias, ele tem que voltar para os Estados Unidos, para as aulas, e ele acha que nunca mais vai ver a Sandy. Quando ele fica sabendo que a Sandy se mudou para os Estados Unidos, está matriculada na mesma escola que ele. Só que ele era líder de uma quadrilha ali, de uma gangue, né, de rebeldes, e ele tinha que manter uma postura de rebelde, aquela coisa de durão, né, de machão, e aí isso complica muito o meio de campo. Mas isso tudo embalado por trilhas sonoras maravilhosas, por canções inesquecíveis que marcaram a época. O Travolta já tinha feito, o John Travolta, ele tinha feito muito sucesso já nos embalos de sábado à noite, mas no Grease ele se estabelece definitivamente como grande astro do momento e como símbolo sexual. As garotas queriam namorar o John Travolta e os garotos queriam ser como o John Travolta. Então eu assisti o filme e marcou também muito a minha vida.
No segundo lugar eu boto Alien, tá? Alien, o oitavo passageiro. Eu já falei sobre Alien para vocês, tá? Lá naquele meu primeiro vídeo lá embaixo eu falo sobre Alien. Então dê uma olhadinha lá, que lá eu faço uma espécie de lição de anatomia do filme. Então dá uma conferida lá. Esse filme também marcou muito a minha vida. E em primeiríssimo lugar, gente, eu coloco o Ben-Hur. O Ben-Hur, gente, sabe, eu já falei para vocês que eu gosto de quando tudo dá certo, né? Quando as coisas dão certo, realmente são fascinantes. E o Ben-Hur é um exemplo de quando tudo deu certo. Então a produção deu certo, foi bem sucedida, a direção era excelente, os figurinos, os figurantes, o cenário, o elenco, a trilha sonora e, é claro, o ator. O ator, Charlton Heston, que interpreta o personagem homônimo do filme, Ben-Hur. Gente, o Charlton Heston em Ben-Hur, ele é total, sabe? Ele é completo, ele é absolutamente o Ben-Hur. No Ben-Hur, o Charlton Heston, ele reina supremo, impagável, impecável. Nossa, o filme arrebatou 11 Oscars, foi simplesmente a película mais premiada da história, depois ela antes do Titanic, né? Mas sim, marcou demais a minha vida. Eu em algum momento vou conversar mais especificamente sobre esse filme e sobre, sabe, os efeitos que ele causou na minha vida. Então, gente, é isso aí, é esse papo que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido meu top 5 aí de filmes. Se vocês gostaram, dá um like para mim, se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho e façam algum comentário. Aquele abraço, gente. A gente volta a se ver, tá? Tchau.